Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com o Vitrine dos Quadrinhos. No programa dessa semana, nós vamos conversar sobre o tradicionalíssimo Tex e a criminóloga Júlia, dois personagens da Sérgio Bonelli Editore. Temos uma novidade. O Vitrine dos Quadrinhos já está no Instagram, onde, periodicamente, publicaremos informações de campanhas relacionadas a publicações de Bonellis, lançamentos, tudo que gira em torno do mundo das publicações dos Bonellis aqui no Brasil. Bom, como eu sempre lembro, se gostarem do vídeo, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois de inscrito, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Tex. Agora nós vamos conversar sobre Tex. Neste programa nós abordaremos dois pontos sobre Tex. Primeiro, a sua esposa Lilith, e logo após conversaremos sobre a publicação Tex Color, italiana, que aqui no Brasil se chama Edição Especial Colorida. Bom, vamos lá. Sobre Lilith, são poucas histórias que abordam essa esposa do Tex. O que a gente sabe é que o Tex era prisioneiro dos Navajos e que seria sacrificado, seria assassinado. E aí a Lilith intervém e consegue, diz que é apaixonada por ele e tudo, e acaba casando-se com ele. Então é dessa forma até que ele torna-se também chefe dos Navajos, com o casamento com Lilith. Então são poucas histórias. E depois a outra história que a gente sabe, muito foi divulgado também, que Tex estava numa missão, tinha saído da reserva, e que os brancos levam cobertores, alguns brancos que queriam se vingar de Tex, levam cobertores contaminados com varíola para a reserva. E aí tem uma epidemia de varíola nessa reserva e a Lilith morre. Mas aí o Kit Wheeler, que é o filho deles dois, já tinha nascido e é um dos pardes que participa das histórias do Tex. Então são poucas histórias. Recentemente a gente viu uma outra republicação que o Tex estava com a Lilith e foi numa missão e aí foi atacado por Apaches. Então ele relembrando essa história. Então são realmente muito poucas histórias que a gente tem de Tex com Lilith. Mas a participação da Lilith em todo o enredo de Tex é muito importante, porque ela é a mãe do Kit Wheeler e através dela o Tex ascendeu também a chefe dos Navajos. Então a participação é importante em todo esse mundo de Tex. Inclusive foi a única esposa que o Tex teve. Mesmo depois da morte de Lilith, Tex não voltou a se casar, não teve outras esposas, não teve nada, foi a única. Ok? Pronto, agora vamos falar do Tex Color italiano, que é simplesmente essa publicação aqui, ó, que vocês podem ver. Essa publicação começou em 2011, lá na Itália. Ela era anual, inicialmente, quando começou. Agora, depois de uns 2-3 anos de publicação, ela passou a ser com uma periodicidade de 2 por ano. Ela não é semestral, porque uma sai em agosto e outra em novembro, então não é semestral. E hoje nós já temos 16 números publicados na Itália e já está saindo esse mês, está previsto sair o 17º. No Brasil chegou um pouco depois, mas segue a mesma sequência das publicações italianas. Então, hoje nós temos 15 números publicados aqui no Brasil. Então eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, inclusive este mesmo número que vocês podem observar. Inclusive, desse mês agora de julho, quer dizer, no mês passado, já saiu o número 15, né? Que foi o último lançado no Brasil. É uma publicação bem interessante, é colorida, claro, Tex Color. Não podia ser em preto e branco, nunca, né? Vocês podem observar que é bem interessante. E a similar brasileira também é o mesmo padrão, realmente, mesmo tamanho, conhecido aqui como formato italiano, né? Vocês podem ver. Existe uma diferença de grossura, mas é só o papel que é um pouco mais grosso lá. O que sai numa edição de lá, sai numa edição aqui.
Então, realmente é uma publicação muito interessante. Essa publicação ela tem uma variação interessante. Nos números pares, vêm 5 histórias curtas de 32 páginas. E nos números ímpares, vem uma história só com as 160 páginas da revista. Então, aqui eu tenho aqui esse aqui vocês podem observar que é um de 5 páginas, de 5 histórias, certo? São 5. Esse é o número 14. E aqui nós temos o número 13, que é um número ímpar, né? Com uma história só. Vocês podem ver. Até normalmente essas publicações na capa final, ele mostra uma rápida historiazinha das histórias, um breve resumo das histórias. Bom, pessoal, sobre Tex era isso que eu tinha para falar. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre Júlia. Agora nós vamos conversar sobre Júlia. Júlia foi criada em 1998 por Giancarlo Berardi, o mesmo de Ken Parker. As histórias de Júlia são histórias policiais. Júlia é uma mulher que vive sua vida normal, cotidiana, pessoa simples, que tem seus amores, suas paixões, sua vida tranquila. Ela é professora assistente na universidade. Ela mora em Garden City, que é uma cidade que fica mais ou menos a 1 hora de estrada de New York. Então, quer dizer, é uma pessoa muito simples. E também ajuda a polícia, eventualmente, para elucidar algum crime policial, alguma coisa assim. Às vezes a promotoria pública chama ela para ajudar, ou às vezes ela é contratada por algum particular que precisa da elucidação de algum crime que tenha acontecido. Bom, essa é a vida da Júlia, que participa dessas revistas publicadas na Itália e aqui no Brasil. Como eu falei, a Júlia foi criada em 1998. Então, na Itália, nós já temos mais de 260 revistas da Júlia na sua série mensal. E existiram mais existe mais uma, que é o Júlia Speciale, que digo, e existiram mais 2. Júlia, Os Casos Arquivados, que essa foi uma série de 12 publicações para comemorar os 20 anos de Júlia, mas só saíram 12 e pararam. E o Almanaco Giallo, que teve 10 publicações e também parou. O Giallo é amarelo em italiano. E tanto para filmes, para histórias em quadrinho, romances, o Giallo é associado justamente ao policial, ao gênero policial da história em quadrinho e dos filmes, certo? Bom, então, isso é o Júlia que nós temos lá na Itália. Aqui no Brasil, o Júlia, quando começou a ser publicado, foi com o nome Júlia mesmo. Só que existia uma publicação de romance da editora Abril que tinha esse nome Júlia. Então, o que aconteceu? A Mitos publicou os 4 primeiras revistas com o nome Júlia e depois passou a se publicar com o nome J. Kendall, A Aventura de uma Criminóloga, justamente porque existia uma outra Júlia. E hoje ela ainda é publicada desse formato. Mas essas são as revistas no formatinho. Hoje nós já temos as revistas Júlia no formato italiano, que são aquelas revistas um pouquinho maior, e aí elas estão saindo todas com o nome Júlia mesmo, que é o padrão que nós temos tanto para lá como para cá. Só foi necessária a mudança porque existia uma outra aqui no Brasil. Para o mês de agosto nós tivemos uma grande e agradável surpresa. Foi anunciado a publicação de um graphic novel. Então, aquela Júlia Speciale italiano lá vai sair aqui no Brasil, capa dura, papel de qualidade, uma excelente publicação, maior. Então, esperamos que esse venha para ficar e que anualmente nós tenhamos um Júlia da graphic novel. Bom, pessoal, é assim, nas imagens eu vou mostrar inclusive um Júlia publicado com o nome Júlia e um Júlia publicado com o nome J. Kendall, As Histórias de uma Criminóloga. Fique com as imagens, com mais algumas imagens, e eu retorno para o encerramento do programa.
Neste segmento, nós lembramos as campanhas do Cartaz. Ainda existem algumas dúvidas que às vezes me perguntam: o que é o Cartaz? O Cartaz é uma forma de financiamento coletivo. As editoras colocam lá os livros que serão publicados, no caso, as histórias em quadrinhos. Os leitores compram e só aí é que a produção acontece. Então, quer dizer, você compra e espera um pouco para receber. Não está comprando e vai receber na semana seguinte, não. Então, vamos lá. O que é que nós temos no Cartaz de Bonelis? Editora 85 continua com uma campanha com 3 personagens. Dampir 5, Mr. No 5 e Diabolic 3. Então, vocês podem comprar os 3 personagens, os 3 livros, 2, 1. Como eu sempre digo, depende do gosto e do bolso. Essa campanha, inclusive, já está próxima do fim. Então, quem estiver interessado numa dessas publicações, corra para adquirir logo, porque senão vai acabar. Da Red Dragon, nós temos 2 campanhas com 2 publicações. Lucas 1 e Geia 1. Da editora Grafite, nós temos 4 publicações, certo? 4 campanhas e 4 publicações diferentes. Nathan Never, Gigante 1, Brad Barrel 2, o T e entrou Lex Weaver, que é um agente da agência Alpha. É a mesma do Nathan Never, mesmo segmento, ficção, e é um personagem novo que nunca esteve no Brasil. Bom, essas são as campanhas que nós temos das 3 editoras. E como eu sempre lembro também, ainda temos a campanha do Pedro Mauro com o livro Cowboy, com as 7 primeiras histórias produzidas por eles entre 1970 e 1971. Fizemos o Cartaz. Bom, pessoal, os agradecimentos, eu sempre agradeço aos sites das editoras, onde eu sempre coleto informações para trazer para vocês, informações, imagens e mais algumas coisas. Ao site Guia dos Quadrinhos também é muito importante. Bom, pessoal, era só isso que eu tinha para falar. Eu muito obrigado e fiquem até o próximo programa.